A palavra do Senhor diz assim, irmãos: estava ele expulsando o demônio, qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas algum deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino. Quando um valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Algo novo se estabeleça, não é? Uma transformação vem. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero que você se ajuste bem aí no banco aí, para você ouvir aquilo que o Senhor Deus tem a dizer. Talvez eu vá dizer algumas coisas aqui que você já sabe, mas no escopo do que eu vou falar é muito importante repetir, porque ela é base, ela é um fundamento para você compreender todo o desenrolar daquilo que eu vou falar. Amém? Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Nós vemos a pessoa do Senhor Jesus, quando ele disse para Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele disse que é necessário nascer de novo. Não há compatibilidade, não há nada que se possa fazer ou compreender ou entrar, ou ver, ou participar do mundo divino, se eu não nascer de novo, do mundo de Deus, do reino de Deus. É impossível. É impossível. E nós precisamos muitas vezes sermos taxativos. É impossível. Não adianta muitas vezes você tentar forçar a sua cabeça. E eu estou falando para aquele que ainda não abriu o seu coração para Jesus. Não adianta você muitas vezes tentar compreender as coisas, você vai interpretá-las do modo natural, e elas são incompreensíveis a você. Não é porque você é desprestigiado por Deus, porque necessário é nascer de novo. E eu quero dizer para você que isso é real. Você vai me ouvir dizer isso várias vezes. Isso é real. E
Preste atenção no que eu vou dizer. Não adianta o marido não crente tentar compreender as realidades espirituais que a esposa crente vive. Ele não vai compreendê-las, muitas vezes vai incompreendê-las. São realidades distintas. Ele vê o mundo pela ótica do natural. A Bíblia diz, o apóstolo declara que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque eles são loucura. E eles não podem compreendê-lo, eles não têm natureza. É isso? Porque não é na compreensão do homem natural, é a adesão, ele pensa na adesão a uma igreja, na adesão a uma religião, de uma forma mais comum para entender. Mas não é isso que a palavra de Deus me diz, não é isso que o Senhor Jesus diz. Preste atenção, ele vai dizer algo aqui. Ele diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo, verso 3. No verso 5 ele vai repetir, mas no verso 6 o Senhor Jesus vai fazer uma declaração. Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, a manifestação, a maior expressão de amor de Deus aos homens, o seu próprio Filho. Ele diz, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Você já me viu falar isso muitas vezes, mas eu quero dizer algo para você. Não é uma caixinha que ficou dentro de você agora, como um compêndio. Não é uma caixinha de Pandora dentro de você que reserva alguma coisa de espiritual. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Você não vai carregar parte de Deus em você. Não. Você nasceu de novo. Se essa transformação for a transformação genuína, compatível com a realidade a qual Deus te chama por meio do arrependimento, por meio da renovação pela palavra, se foi por meio não é a mesma pessoa contendo algo de divino, carregando algo de divino, mudou-se a natureza. Como é que é isso, pastor? No céu nós vamos entender completamente. Mas aqueles que se converteram, genuinamente se converteram, eles não são as mesmas pessoas. Você não entrou para a igreja, você é convertido, você não faz parte agora da nova aliança, da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista. Você é uma outra criatura, que você muitas vezes ainda não teve discernimento. Mas a Bíblia, eu creio no que a Bíblia diz. Quantos creem no que a Bíblia diz? Eu creio. E a Bíblia está aqui inspirada, o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito, ele declara que aquele que está em Cristo é nova criatura. Porque Jesus Cristo, no capítulo 3 de João, no verso 6, diz que é. Ele não está dizendo assim, olha, é alguma coisa parecida. Ele, olha, você agora tem alguma coisa. Ele não diz que tem, ele diz que é. Ele está dizendo que é, irmãos. Preste atenção. Parece que a sua ideia vai dar um nó, mas eu não estou com medo nenhum. Eu estou falando aqui pela internet.
amanhã você vai poder ouvir de novo. Outras pessoas podem questionar, mas eu vou dizer algumas coisas aqui extremamente conflitantes, mas e as pessoas precisam ouvir, os descrentes precisam ouvir, os crentes precisam ouvir, precisamos ouvir. Olha só, caminhe comigo cada vez mais, um pouquinho mais. 1 Coríntios capítulo 12. Todo mundo quando lê o capítulo 12, se lê, ele se volta para os 12, a partir do versículo 12. Mas preste bem atenção. Olha as declarações da palavra de Deus, irmãos. Eu não estou citando um versículo, eu estou juntando um contexto bíblico. Olha só, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Preste atenção. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Todos nós fomos batizados em um Espírito. Aquele que nasce de novo, ele é Espírito. Se lembra? No versículo 6 de João, Paulo vai dizer aqui: pois todos nós fomos batizados onde? Batizados em quê? Fomos batizados quando você recebe, você se converte, o Espírito vem a você. Você é batizado, você recebe um batismo, você morre, sepulta-se e nasce, ressurge outro ser, agora num novo corpo, uma nova realidade indivisível, inseparável, que muito diverge da mentalidade, porque quando você pensa em igreja, você pensa em construção. Você tem um mapa cognitivo que quando fala assim, igreja, você pensa numa capela, você pensa na igreja ali, matriz, você pensa na igreja evangélica, numa igreja, mas não é isso. Não é. Nós participamos muitas vezes de realidades, irmãos, que nós não sabemos, não temos discernimento, não porque a Bíblia não nos mostra, muitas vezes porque a gente negligencia de compreender a realidade a qual nós nos fazemos participantes. Ele diz aqui que nós somos batizados, como Paulo, somos batizados à semelhança da sua morte pelo batismo. Nós somos sepultados. Você foi sepultado e não viu. O você que você pensa que existe foi sepultado. Você foi sepultado. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, você foi sepultado. Aquele não existe. A palavra de Deus é clara, ela diz: você foi sepultado. Oração sacerdotal intercessória de Jesus, no versículo 17 diz assim:
Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Acabou, irmão. Como diz o falecido pastor Ismael, é encerrada a discussão. Encerra essa discussão. É nova criatura, é espírito. Você foi batizado em um corpo que não é o seu corpício, não é seu corpício mais, é um novo corpo. Apesar de sermos muitos membros, somos um só corpo, uma realidade indivisível, inquestionável, porque Jesus disse que o Pai falou, inspirou e constatou, estabeleceu, é verdade, isso é filho. Glória a Deus. E preste atenção. Olha ali, pode botar ali, meu esbocinho. Olha o que eu vou dizer ali. Uma vez nascidos de novo em Cristo Jesus, somos um novo corpo. Não independente como éramos, mas um corpo de muitos membros interdependentes, que não se encaixam mais ao modelo outrora vigente. Nasceu de novo, perde a compatibilidade do modelo antigo. Ganha-se toda a possibilidade para santificar-se e se ajustar ao modelo agora vigente. Estão entendendo? Quantos estão comigo aqui? Estou falando grego? Não, estou procurando falar o português mais claro possível para você entender. Irmãos, queridos amigos que me ouvem, se eu pudesse dizer que essa é uma das mensagens mais importantes que eu vou pregar na minha vida para você, essa é uma das mensagens mais importantes que eu vou pregar nessa igreja em 23 anos. Preste atenção nas coisas que eu vou dizer. Quando eu leio no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus, quando ele foi acusado de expulsar demônios por Beelzebul, ele começa a dizer algumas coisas, irmãos, que são tremendamente importantes para nós. Ele diz assim, ele vai falar de reino dividido, mas ele coloca sempre a pessoalidade. Ele diz assim: o que divide, divide contra si. Você nunca divide lá, você sempre divide aqui. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Ele disse assim: olha, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Preste atenção. Eu vou recapitular para você compreender. Uma vez nasce-se de novo, perde-se a realidade própria, agora tem-se uma nova realidade. Somos um corpo. Interdependente, dependente, muitos membros, mas um corpo. Unidos, somos um só espírito. Somos espírito, estamos ligados a um corpo. E o Senhor Jesus aqui, ele não está falando da realidade de Satã, Satanás, diabolos, diabo, o acusador. Ele está falando aqui de princípios, mas preste atenção. O Senhor Jesus está dando uma aula de realidade, de vigência espiritual, de princípios que coordenam o mundo espiritual que ele mesmo estabeleceu, que regem princípios da maldade, princípios espirituais da maldade e da bondade, se você quer dizer assim. Ele diz que no mundo espiritual, se você divide a casa, ela cai sobre você. É contra si. Você não ataca ali, você ataca aqui.
Pastor, o senhor é meio doido. Eu não sou doido. Você olha a Bíblia. Eu posso falar aqui para você um monte. Se você ler, eu convido você a ler Isaías 14, Ezequiel 28. Satanás, ele perde o corpo dele. Qual era o corpo dele? Qual era a casa dele? A partir do momento que ele divide contra o corpo a qual ele estava imiscuído, a qual ele era participante, ele caiu em aridez, ele caiu em lugar nenhum, ele caiu num lugar sem retorno. Ele foi sentenciado. Ele perde o corpo. E é interessante, eu sei que você está ficando meio perplexo com as coisas que eu estou te falando. E a palavra de Deus diz que ele passa a procurar o quê? Repouso. Porque tem uma realidade no mundo espiritual. Quem perde o corpo passa a procurar corpo. É impressionante como Satanás agora procura casa. E qual é a casa que ele procura? Corpo. Se ele acha a casa varrida ali, ele entra. Ele ficou em déficit. Ele tinha corpo. Ele era ligado ao corpo. Qual corpo? O corpo do céu. Ele era parte integrante daquilo tudo. Ele vivia ali. A vida era aquilo ali. A partir do momento que ele perde, ele cai agora numa, que a Bíblia diz, nas regiões celestiais. Eu quero dizer que não é um lugar bom, porque se fosse bom, ele ficaria lá e não ficava tentando invadir corpo. Mas ele sabe que agora ele tem uma coisa dentro dele, um ódio terrível, uma dor terrível que o corrói, que o desgraça todos os dias, dia após dia, porque lá não tem dia, não tem hora, mas é só para você entender. Mas quando ele acha corpo, ele fica tentando reviver a realidade, não consegue. Porque quem perde o corpo fica procurando o corpo. E sabe o que é isso, meu irmão? Princípio espiritual. Quem se desliga ou perde ou sai do corpo sempre procurará corpo para usar. Por que, irmão? Junte comigo, vou ler aquilo que eu já preguei para você e as coisas vão fazendo sentido. Capítulo 6 de primeira carta aos Coríntios. Olha só como é que as coisas vão fazendo sentido para você. Preste atenção.
Isso é um princípio espiritual. Satanás perde o corpo, procura corpo. E a Bíblia vai declarar que o Deus Altíssimo vai o quê? Procurar corpo também. Porque o nosso corpo é para o Senhor. E o Senhor para quem? Para o corpo. Isso é impressionante. Apocalipse diz: naquele dia nós não vamos precisar de tempo, porque o próprio Senhor será o nosso tempo. Opa! Você entendeu? Você está começando a entender? Você está começando a entender? Aí você vai começar a entender por que da divisão. Por que isso é incitado? Por que há uma incitação naquela própria concupiscência que temos nós, oriunda do pecado? Capítulo 14 de Isaías. Leia comigo. Versículos 12 e 13. É interessantíssimo você ler tanto o capítulo 14 como o capítulo 28. Ele diz assim: olha, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Passa. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem? O Altíssimo. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. É interessante a gente ler. Ezequiel 28. Podemos ler versículo 14 e 15. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecido. No Monte Santo de Deus estavas no meio das pedras afogueadas andadas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foi refratário, em que aquele que era perfeito, não se sabe a hora, não se sabe o momento, porque não é cronológico, mas em dado tempo, na eternidade, aquele querubim começou a fomentar um negócio dentro dele, que foi na hora, foi exposto na hora, mas ele começou adentro dele mesmo gerar uma ruptura com o corpo vigente e estabelecer uma nova realidade. Mas a Bíblia diz que a iniquidade já estava nele. Ele intenta, ele começa a gerar isso. Eu não preciso desse corpo. Esse corpo tem muitos defeitos. Eu vou ser melhor do que esse Deus aí. Aonde a iniquidade se aloja, meu irmão, nem o céu presta. Quanto mais igreja de homens. Você está entendendo?
Você está começando a entender para onde essa conversa vai, filho? E aí eu quero que você preste atenção. Você lembra que você é desfigurado, nunca volta ao estado anterior. Você fica uma coisa estranha. Preste atenção. Porque eu quero dizer para você, nunca mais a mesma pessoa, porque você foi transformado. Eu explico isso na escola de líderes direto. Sugiro você fazer parte da escola de líderes um dia. Se eu nasci de novo, e agora eu permito que a iniquidade entre em mim, e eu começo a nutrir uma diferença, porque essa é a soberba, a iniquidade, ela fomenta a soberba. Você começa a dizer, aquele povo lá é muito defeito, eu fico vendo as coisas erradas lá da igreja. Você já está vendo coisa errada, filho? Cheio de iniquidade tu estás, você está assolado. Interessante que Jesus Cristo olha muito melhor do que você, e Ele continua amando a igreja, e você agora continua se apartando, você continua dividindo, sua casa vai cair. Não fui eu que disse, eu não estou te amaldiçoando, foi Jesus quem disse. Divide-se a si mesmo. A divisão não é só um ato, mas é a maquinação alimentada. Se lembra de Satanás? Tem muita gente que pensa que é simplesmente o ato. O ato, como o Tiago diz, é o pecado sendo consumado. Mas você já cedeu à tentação. Por quê, irmão? Por quê? Porque Satanás te incita aí pelo mesmo erro dele. Ele sabe que a vida se manifesta no corpo. Há um batismo. E ele te incita a rescindir com o corpo, porque ele sabe que no exato instante divide o corpo. Olha o que aconteceu com ele. Pela multidão das tuas iniquidades, verso 18 do capítulo 28 de Ezequiel, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Sai do meio de ti. Não sai do templo de Deus, não sai da mão de Deus. Não é Deus quem faz, sai do próprio corpo. Saiu do meio de ti um fogo que te consumiu. Sair da onde? Sair do meio da igreja? Não sai da congregação, não sai do templo, sai do meio de ti. Saiu dele mesmo. É como uma bilis que supura, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Preste atenção. O corpo de Cristo, fala assim, o corpo de Cristo é indestrutível. Deixa eu falar de novo. O corpo de Cristo é indestrutível. Coloca ali. Mas alguns membros suicidam ao serem tentados a acreditar que vivem, subsistem ou podem viver sem serem corpo. E não é nome inscrito, é a manutenção da unidade em espírito, unido.
E não permitir que nenhuma maquinação, porque se a iniquidade começar a maquinar, você vai dividir. Se você vai dividir, o diabo vai fomentar. E se ele fomentar, a sua casa vai ser assolada. Depois eu vou te explicar o que é ser assolado no original. E ela vai cair. E você vai se tornar uma coisa, que coisa? Uma coisa disforme, que nem é a velha criatura, nem a nova. Vai para onde? Para o diabo, lugares celestiais. E você, MST. Ou MSC, movimento de você faz quando muitas vezes você está invadido pelo espírito de divisão, você fica acessando um corpo aqui, um corpo ali, tentando contaminar um e outro com a sua desordem espiritual. Pode ver que fica acessando corpos. Olha. Satanás, como é espírito, adentra os corpos. Você não pode adentrar corpo, mas você contamina o corpo. Aquilo que Hebreus diz, o autor dos Hebreus. Porque a raiz de amargura contamina os outros. Um amargurado que não fique amargurando a vida do outro e levando a contaminação que tem para outro corpo. Sim ou não? Você está entendendo como é que funciona? Quantos estão entendendo como é que funciona aqui? Amém. A igreja de Jesus é indestrutível. O que diz Mateus 16, 18? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora segura aí o que eu vou dizer. Quem é a porta que nos leva ao céu? Hein? Cristo. É interessante que o Senhor Jesus, em João 10, ele diz assim, verso 9: eu sou a porta. Mas preste bem atenção, o que eu vou dizer aqui. Mateus 16, 18, o próprio Jesus disse que para o inferno tem as portas. Agora eu quero perguntar a você. Se Cristo é a porta, a única porta, e quando fala de única porta, da unicidade, Cristo fala de unicidade, de um único caminho, uma única verdade e a vida. Só tem unidade, é uma coisa só. Interessante para falar que existem portas do inferno que militam contra a unidade da porta que é Cristo. A unidade da porta que é Cristo, que a igreja de Cristo tem as portas. Se Cristo é a porta para o céu, sendo Ele o fato que nos une, os que dividem são as portas do inferno. Porque se a porta é pessoa, as portas também o são. É pessoal. Eu nunca vi Satanás pregando desgraça. Você já viu alguém? Você já viu algum demônio pregando numa igreja? Você já viu algum demônio sentado no banco da casa, falando no ouvido de outro? Já viu, João? Engraçado, você vê o quê? Jesus está o tempo todo falando de pessoalidade. Tem gente fiel que carrega Cristo no seu coração e aponta para a porta de salvação. Mas Satanás tem seus obreiros da iniquidade, que são suas portas, que estão a incitar as pessoas a viver ou a morrer a mesma desgraça com que ele morreu. Você está entendendo? E eu vou continuar
Eu estou pregando o sermão mais importante da minha vida. Amém. Para o céu, uma porta. Para o inferno, o termo é plural. Eu quero te perguntar uma coisa aqui. Você tem apontado a porta do céu? Ou você tem sido porta do inferno? Eu vou tornar a repetir algumas coisas que são de suma importância. Como dizia meu pai, se ele estivesse aqui, eu falei: meu filho, você está falando, se passar um mosquito aqui, todo mundo vai escutar. Olha só agora como é que você vai entender uma realidade aqui. Pelo que deixando, capítulo 6 de Hebreus, os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Por quê? Por quê? O que está escrito ali? Por quê? É o quê? Impossível. Porque é o que, irmãos? É impossível. Que os que já uma vez nasceram de novo, foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, passa antes, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do século futuro, passa, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo, crucifica o Filho de Deus e expõe o vitupério. Ele diz que é impossível voltar. Se lembra do que eu falei, Maricê? Uma vez nascido de novo, você nunca mais consegue voltar. Você sabe o que o autor está dizendo? É impossível. Olha que incrível. Se desconectamos do corpo, caímos no erro, assolados. Lá de Lucas 11:17. Lugar desolado, deserto, ruína. Lugar onde nós somos levados à desolação, somos despojados e perdemos nossos tesouros. É isso. Lembra que quando ele sai do corpo, o que o Senhor Jesus disse? Que o demônio sai do corpo, ele vai para onde? Para os lugares áridos. Ele fica vagueando, mas querendo achar casa. Ele vive um conflito. Satanás é um ser conflituoso. Ele não entra na pessoa em ordem. É um ser que vive na desordem estrutural. Por quê? É um ser conflituoso. Você já teve angústia? Você já teve depressão? Você já teve remorso? Você já teve crise de alma? Ele é um ser. Ele vive toda essa desgraça conjuntamente. Ele deve ter todas as depressões do mundo, todas as angústias do mundo, todo o remorso do mundo, toda a acidez do mundo, todo o ódio do mundo. Você imagina isso tudo dentro de um ser. É por isso que quando ele entra numa pessoa, a pessoa fica se convulsionando. Porque ele é agora um ser em plena ação convulsional. Porque para ele é impossível. A sentença. E você ainda tem uma vantagem. Mas o princípio é esse. Se nós nos desconectamos do corpo, e não é simplesmente sairmos da igreja, mas quando a gente fomenta a iniquidade e dá consecução a ela, nós caímos no eremor. Sabe, querido, aquele costume que você tem que ir na casa dos outros falar mal dos outros?
A casa dividida. Aí eu dividi contra o pastor. Você dividiu contra quem? Contra mim? Não. Você é burro. Você foi lá se matar. Você foi cometer suicídio. Você divide contra si, filho. Você se assola. Você perde os seus tesouros. Você cai no lugar deserto. Uma coisa é que Jesus te levar ao deserto para te provar, mas no deserto Ele vai te sustentar. Ele vai te dar a ração necessária, a porção que você precisa para continuar vivo. Você vai estar lá por um propósito. Amém. E aí depois Ele vai te tirar de lá. Agora imagine quando você rescinde com o corpo, você divide, você por sua própria conta e risco cai no deserto. Eu quero dizer para você, eu já estive no deserto. Não sei andar lá. Não tem nada. Não tem ponto de referência. Lá não tem referência. Lá não tem água. Lá não tem nada. Só sobrevive lá quem sabe viver lá. Você é despojado. E sabe o que é isso? É perda da glória. É desconectado. Porque a vida está onde, irmãos? Você, por sua própria conta e risco, vai no mangote da vida e corta. Quantos estão comigo aqui? E preste atenção. Como eu disse, não se tem de volta a primeira vida no seu estado comum. Vai haver uma não adaptação em nenhum lugar. Você não vai adaptar em nada. Por quê? Porque toda pessoa, doutor Leandro, que sai da igreja, ele pensa que ele vai voltar ao estado anterior, mas ele esqueceu que ele é nova criatura. Por isso que eu falo, você vai um crente desviado no baile, ele não sabe se dança ou se ele pede misericórdia. Ele quer tomar um fogo, aí ele vira uma desgraça. Vamos! Ele fica, vamos! Vai! Não vou! Vai, eu vou! Ele fica igual o Corcel 2 a aula. Uma hora pega. Por quê? Porque ele nem é mais cidadão do mundo. Mas ele também agora não participa do corpo. E ele fica procurando assento. Igual a quem? Igual ao diabo. Por quê? Ele está num lugar árido. Ele fica procurando um bom lugar para quê? Para repousar. Por que para repousar? Porque a alma dele agora está convulsionada. Não tem. Por que, pastor? O senhor é doido falar isso? Não, meu filho. Você não ouviu eu falando que Hebreus é impossível? Deixa eu falar uma coisa para você. É impossível. Os crentes estão precisando ouvir isso. Tem um monte de gente que sai de uma igreja e vai convulsionar em outra. Porque ele não se arrepende da iniquidade, ele vai para outro lugar fomentar a mesma iniquidade que está no coração dele. Ele chega lá, a novidade parece que apazigua um cadinho, mas depois ele vai lá e ele começa a não conformar, não conforma com isso, não conforma com aquilo, não conforma com aquilo, não conforma com aquilo, e ele vai lá, mais uma vez, ele já está com o tubo cortado, ele não está vivo. O cara nesse estado, meu irmão, não fica em lugar nenhum. É uma nova adaptação. Ele vive as sombras. Ele vive como Satanás. Rapaz, você acredita que Satanás, rapaz, ele não fala nada comigo? Sueli, Satanás não fala mal de você, não. Algum dia o demônio bateu na sua porta e vem aqui e fala mal de você. Mas quem fala mal de você? Não diga.
No antigo. Então ele vive aonde? Interessante. Deixa eu falar uma coisa para você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Responde para mim. O irmão bate lá na sua casa. Menina, eu vim aqui falar mal de você. Faz isso? Ele fala isso, homem. Porque lugar de filho, lugar de conversa de filho, é na mesa do pai, debaixo da luz. Mas o servo, quando se faz servo, porque ele se desconecta do corpo, o lugar dele falar é nos porões da senzala, onde ele se fez escravo. Aí ele começa a falar nos porões. Você quer falar de mim, de quanto eu ganho, de quanto eu deixo de ganhar? Me pergunta. Não vai para casa de irmão falar não. Glória a Deus. Toma vergonha na sua cara e me pergunta. Porque você foi desligado do corpo, você se desligou. Me pergunta tudo, minha vida é um livro aberto. Quanto ganho, o que como, quanto eu gasto por mês, quanto eu pago de luz, quanto eu pago de água, eu falo tudo para você. Mas me pergunte, eu estou falando isso por amor. Pare, saia da senzala onde você se meteu. Procura ver quando a iniquidade entrou no seu coração. E eu estou falando isso porque eu amo você. Aleluia. Sabe por quê? Porque você já perdeu o corpo. E é por isso que você não me olha mais no olho. Quando eu passo, você olha para baixo. Porque você já está igual a Satanás. Você não fala comigo, você fala com os outros. Você está entendendo como é que acontece? Eu estou explicando a você. Você me acha um saco de ignorância. Mas talvez eu tenha algumas coisinhas para te ensinar. Aleluia. Só que você já está assolado. Agindo assim, sua casa vai cair na sua cabeça. Sua casa já caiu. Porque você não senta na mesa do Pai. Porque lá em casa, quando a gente senta para almoçar, a gente senta todo mundo, a gente conversa na mesa. Aleluia. Glória a Deus. Na casa do Pai, a gente senta na mesa e discorre sobre tudo. Mas fala um olhando no outro. O que concorda, o que não concorda, a orientação, a regra, como é, a alegria falada para todo mundo, a gente ri, a gente come, a gente conversa. A partir do momento que você precisa de porão, de precisa escolher o que você tem para falar para mim, você vai falar com o outro, é porque você já está aí como diabo, aliciando o seu exército para fazer guerra no céu. Deixa eu te falar, querido. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja é indestrutível. Só há uma porta. E agora, infelizmente, alguns se prestam para ser porta do inferno. Você já entrou perdendo. Não porque seja comigo, porque isso é um veredito bíblico. É por isso que você é uma charanga. Por isso que você gosta de se apartar. Por isso que você acha, não é porque a igreja tem defeito, é porque sua casa está assolada. Não é porque você é muito bom que você não consegue suportar os erros dos outros. É porque é você já devia ter tempo para entender certas coisas. E a sua mão está estéril. A sua mão está pura. É por isso que Deus não compartilha nada contigo. É por isso que você levanta de manhã, você não tem uma palavra de Deus. Porque você foi cortado. Não que Deus te cortou, porque você mesmo se cortou. E você, na sua soberba, você achou que você sobrevive muito bem. Você tem seu mundo. Satanás pensou, mas ele caiu no lugar. Agora ele fica procurando o corpo. Ele procura um e outro. Você está entendendo? O escravo não vive em casa, filho. Disse Jesus Cristo. Mas vive sempre desejando se apossar de corpos. Inocular neles sua morte, seu veneno. Quantos estão comigo aqui? Amém. Você está entendendo? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Está pegando a vibe? Está pegando o manto?
Deixa eu virar uma pessoa aqui. Chapolin Colorado. Não contavam com a minha astúcia. Volte lá, que eu vou terminar. Que benção, irmão. Estou pregando o melhor sermão da minha vida. Lucas 11. E aconteceu que, verso 27, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado, olha só, o ventre que te trouxe e os peitos que te mamaste. Meu Deus, o ser humano ele é muito engraçado. Mas Jesus respondeu e disse assim: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Você sabe, irmãos, que eu estava pensando nisso aqui, que há sempre uma tentativa, nós, seres humanos, de glamorizar e de tornar superficial as verdades do reino. Jesus falou de um negócio tão sério, tão sério, tão sério. Veio Madonna e falou assim: bem-aventurado, é o ventre que te gerou, e os peitos que te deu mamar, meu filho. Você imagina, e aí? É porque Jesus não era eu ia cair na gargalhada. Falei: meu Deus do céu, fazer um negócio que minha dona faz. Jesus disse: minha senhora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Bem-aventurado é aquele que ouve minha palavra e guarda. Amém. Glória a Deus. A gente deve se ater, irmãos, àquilo que vai agradar a Deus e consolidar a nossa união com Ele. Porque em todo tempo, meu irmão, a tentativa de Satanás é te incitar a essa mesma regra que ele caiu. Há um preço a ser pago para andar com João. Deixa eu te mostrar, deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós fomos para o batismo. Eu senti muita alegria de batizar seu Zé Pinto, lá de Colômbia. Na saída, vim embora, ele foi no carro de Mira. Pum! Ele não sabia de quem é o carro, ficou procurando quem é o carro. Quando eu cheguei na casa dele para almoçar, ele disse: Pera, você vê lá o prejuízo? Eu bati no carro da mulher. Eu falei: tá bom. Ele vale mais do que aquilo, irmão. É o primeiro teste do amor. Porque caminhar com o seu Zé Pinto, eu vou ter que caminhar esse ano. Ele é o meu corpo. Há 10 anos, se Deus mantiver vivo e eu também, eu vou ter que estar caminhando com ele. Glória a Deus. E no período de 10 anos, Satanás vai todo o tempo me incitar contra ele. Porque na hora que eu dividi contra ele, eu dividi a mim mesmo. E a minha casa vai cair. A igreja fica, eu morro. Você está conseguindo entender? Amém. Caminhar com Sussu. Se eu perguntar a Sussu quantos anos ela está aqui, você vai ficar bobo de ver. Eu creio que tem uns 20 anos, Sussu. Não tem ou não tem? Quanto tem? 19. Fez 19. Está chegando para 20, olha só. São 20 anos dela convivendo com a minha vida e eu convivendo com a dela. Eu não posso dividir. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. As pessoas podem se desconectar de mim, eu não vou me desconectar de ninguém. Porque se eu fizer isso, eu divido. E a partir do momento que eu caio nessa história de Satanás, o meu mundo vai cair.
eu vou cair num lugar de aridez. Eu vou ficar num estágio ruim. E eu não sou melhor do que ninguém. A minha atração é por quê? Por corpo. A nova natureza clama por quê? Corpo. Se o que me move é a atração por corpo, se eu estou em unidade de espírito, há aquilo que é da parte do espírito. Se desconectado do espírito, é incitado pela maldade, o que me move é a amargura. E ao invés de abençoar e viver naquilo que é do corpo, eu tento contaminar o corpo. Você está entendendo? Pois se eu estiver nele, meu irmão, eu vou estar nutrindo a minha existência, tudo aquilo que eu careço, não só para essa dispensação, mas para a vindoura. Não vai me faltar sabedoria, destreza, longevidade, para que eu cumpra tudo quanto está destinado, para que eu viva e execute na terra, porque eu estou no corpo. Então eu quero união com o corpo. Eu quero comunhão com o corpo. Eu descubro que eu não posso cair na sanha de Satanás, nem dar vazão àquilo que é a minha inclinação para dividir. Deixa eu te falar. Fala assim, eu louvo a Deus. Fala assim comigo, louvo a Deus. Porque eu não sou Satanás. Porque o filho, quando deixa a casa, ele vai vagar por lugar. Ele vai lá e vai começar a desejar comer até as bolotas dos porcos. Mas sabe qual a felicidade de um filho de Deus? Se ele quer viver de novo, ele fala assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem vida. Você vai ter que descobrir que você não vive sem o corpo. Amém. Não é voltar para a igreja, é falar, Senhor, eu aprendi a lição. Eu estava na aridez, carcomido por amargura, e eu descobri, Senhor Deus, que tudo isso é porque eu cortei a tubulação da vida, me tornei uma porta do inferno e comecei a pelejar contra a porta do céu, que és tu mesmo. Que furada. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Eu não falei isso para constranger você, mas para te ensinar. Eu não falei isso para ameaçar ninguém. Nem quero que você escute nada por medo, mas que você abra o coração para o Espírito Santo que quer te fazer bem. Ele quer que você viva no corpo. E sabe de uma coisa? Eu tenho dito até para minha esposa que está em casa. Deixa eu dizer para você, antes que comece as especulações, eu preciso dizer algo aqui. Eu não tenho bola de cristal em casa. Também não ando, como diziam os antigos, me emprenhando pelo ouvido. Mas eu digo para ela, às vezes em casa, falei, amor, fulano está vivendo como um matreiro, já não me olha mais nos olhos, já descaiu o semblante. Se lembra quando Deus chegou
para Caim e diz assim: por que descaiu o seu semblante? Levante-se, as pessoas descaem o semblante. Quando a iniquidade entra no coração das pessoas, elas descaem o semblante. Não abuse dessa regra, porque eu já conheço vários que não tiveram a mesma oportunidade. Não porque Deus não as deu, mas porque eles não caíram em si. E talvez aqui nessa noite, você conscientemente no seu coração, você está dizendo assim: Senhor, eu descaí da graça. A iniquidade brotou no meu coração, e pelas minhas próprias mãos eu cortei o tubo. Eu me desliguei. Eu me deixei a compreender as coisas como um homem natural. Não consigo mais ser. E agora eu não tenho mais lugar feliz, eu não tenho mais lugar para estar. Porque é assim que acontece. Você agora entra no MSC, dos movimentos e que vivem procurando o corpo, mas não encontra cheiro, não encontra lugar. Vou dizer para você: você não é pior do que ninguém, não. Você é a regra, não é a exceção. Agora em casa não fica bem, entendeu? Na roça não fica bem, na cidade não fica bem, na praia não fica bem, não é lugar nenhum, porque você que Mabel e João, eu caí da graça, caí no deserto, vou ser assolado. Você vai cair, meu irmão. Eu vou cair num lugar onde eu não sei, não tenho direção, perdi o Espírito Santo, ele não me guia mais. O Espírito Santo não vai te guiar num deserto da desobediência. Corpo, eu não posso viver desconectado do corpo, eu preciso de comunhão com o corpo. Entendi aqui nessa noite, eu ouvi a voz do Senhor e não vou endurecer o meu coração. Eu quero dizer para você, você pode aqui, nós vamos orar por você, e
E nós vamos aqui, num movimento espiritual, religado, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Nós vamos, como igreja, ligar você de novo ao corpo. E isso vai acontecer. Será fluir sobre você. Mas isso hoje é uma decisão. Eu não posso. É você que decide. É a sua decisão. É a sua posição. Deus fazendo um conselho. E eu não vou estender no convite, porque eu creio que o Espírito Santo foi convincente demais para mim nessa noite. Continua orando comigo. Eu vou seguir só um pouquinho mais. Porque eu entendo a guerra. Amém. É assim que Deus faz, irmãos. Se nós não insistirmos um pouquinho, as pessoas dizem, querido, vem cá. Eu sei que você entendeu muito bem o que e ele já está colocando no seu dedo um anel de autoridade. Ele está te apanhando de volta. Glória a Deus. Glória a Jesus. Há mais alguém? Alguém? Eu quero dizer para você, não volte para casa da mesma forma. Não volte para casa. Não volte para casa do mesmo jeito. É hora de você tomar uma decisão, queridão, queridona. É hora de você se ajustar.
nos surpreende. Realidade tremenda, Senhor, em nome de Jesus, porque nunca mais eles ouviram, porque nunca mais eles serão as mesmas pessoas. É uma nova natureza. Meu Deus, eu quero que gera essa nova natureza. Ó Deus, em nome de Jesus. Ah, Deus, para que agora eles compreendam, entendam, vejam, sigam, percebam e aprendam daquilo que é do teu reino. E somente aqueles novamente nascidos podem ver e podem entrar. Senhor, assim eu quero abençoá-los. Assim eu quero abençoá-los para a glória do teu santo nome. Confie, cela, sustenta. Quero te pedir, Pai, afasta todo o mal, afasta toda a sedução, toda e qualquer operação do mal que possa tentar tragá-los, ó Deus, aliciá-los, desviá-los, ó Deus, embaraçá-los, afligi-los, Senhor Deus, que eles sejam guardados. Ó Deus, que a tua palavra quando diz virão contra nós por um caminho, que eles fujam por sete. Deus, fujam por sete. Porque, Senhor Deus, também a tua palavra diz que aquele que é nascido do Senhor, o mal não lhe toca. Que essa palavra valha sobre eles. E nenhuma unha do inimigo chegue perto deles. Nos toque mais. Toda vinculação, todo comprometimento, toda cadeia, toda corda, toda ligação. Quebrar agora no nome de Jesus. E eles sejam guardados para que agora eles possam caminhar contigo, caminhar com o teu Espírito, viver a vida no corpo, ser corpo e participante de todas as benesses espirituais em Cristo Jesus. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Glórias a Deus. Vocês não apenas se encontram, se enlaçam com Jesus, mas também recebem a família de Jesus.